Olá, aqui é o professor Edgar. Nesta videoaula eu vou falar sobre matriz de LEDs e vou me alongar em alguns aspectos em relação à parte teórica para atender solicitações de alunos que me escreveram reportando algumas dúvidas com relação ao funcionamento de uma matriz de LEDs, principalmente no que diz respeito à configuração, plotagem e também como que ela deve ser ligada no Arduino para que funcione corretamente através de uma rotina de programação. Eu vou começar aqui mostrando uma matriz 8x8, que é um tipo de matriz mais utilizado. E esse fabricante aqui, ele apresenta dois modelos para a mesma matriz. A diferença está somente na letra. Nesse modelo aqui, todas as linhas são interligadas aos catodos dos diodos LEDs. Então, aqui, row, linha. Então, observem que todas estão ligadas nos catodos dos LEDs. Logo, para que essa matriz funcione, é preciso que as colunas sejam mais positivas do que as linhas. E aqui ocorre exatamente o contrário. As linhas têm que ser mais positivas do que as colunas. E aqui a gente pode observar, comparando esses dois modelos, que os LEDs estão invertidos. Então, só relembrando que para que um LED funcione, acenda, é necessário que o anodo seja mais positivo do que o catodo. Tem outro aspecto aqui em relação a esses números que estão aqui. Veja que tem uma identificação das colunas e aqui das linhas. Normalmente, essas identificações não seguem um padrão universal. Então, isso depende muito do fabricante. Por isso que quando você for usar uma matriz de LEDs, é muito interessante que você tenha em mãos o datasheet do fabricante dessa matriz de LEDs. Eu vou mostrar aqui uma matriz de LEDs muito facilmente encontrada no comércio. E aqui o diagrama esquemático dela que é fornecido pelo fabricante. Olha, observe que a numeração dessas colunas aqui e das linhas não obedece exatamente àquilo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Vamos lá. Olha, está vendo? Não obedece. Então, tendo em mãos o datasheet, eu consigo trabalhar perfeitamente bem com essa matriz. Essa matriz que eu vou usar para ilustrar a videoaula de hoje é do tipo em que as linhas têm que ser mais positivas do que as colunas. Está aqui, então, esse é o diagrama esquemático fornecido pelo fabricante. Então, vamos lá. É um aspecto muito importante aqui. Ó. Eu tenho aqui o diagrama esquemático, aquele que eu vou usar. E eu tenho aqui a matriz vista por cima, o chamado Top View. E observa aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui pino 1, 8, 9, 16. São os pinos elétricos que vão fazer com que a matriz seja ligada numa placa de circuito impresso, num protoboard, flat cable, assim por diante. Agora, o que é interessante, o que é preciso observar com muito cuidado é isso aqui, ó. Essas colunas aqui, elas não coincidem com esses pinos aqui. Então, essas colunas estão aqui, ó. Essas linhas estão aqui. Veja que elas não coincidem com os pinos e muito menos com esses aqui, ó. Não coincide mesmo. Atenção, então, deve ser redobrada em relação a isso aqui. Veja, então aqui eu coloquei 13, 3, né? Segui rigorosamente o que manda o datasheet do fabricante. Aqui é a mesma coisa. E aqui são os pinos do Arduino. A pinagem que eu vou atribuir à minha placa do Arduino, que é exatamente isso aqui, ó. Esses pinos aqui que eu vou usar.
Eu vou usar aqui, ó, do pino 2 do Arduino, ó, até o pino 17. Como é que eu vou configurar, então, esses pinos aqui? Ó? Veja que isso aqui já são os pinos do Arduino. Ó, então, veja bem, ó, IO9, IO3, IO2, IO12 e assim por diante. E o 15? Veja, vai até o 13 só, né? Então, eu preciso utilizar as entradas analógicas. Então, do A0, A1, A2, A3. Então, 14, 15, 16 e 17. Está aqui, ó. 17, que corresponde exatamente a D3. Como eu vou usar o Arduino, que foi criado em aula anterior, então eu me lembro que coloquei a D3 para reforçar que esse pino ele pode ser tanto entrada digital como saída digital. Em outras palavras, eu posso configurá-lo ele como analógico e posso configurá-lo como digital. Tanto faz ele para entrada ou para saída. Essa definição de entrada e saída nós vamos dar na rotina de programação, conforme vou mostrar para vocês mais adiante. Então, é exatamente essa configuração que eu vou adotar. Então, configuração das pinagens do Arduino. Nós vamos trabalhar, então, com essa configuração. Muito bom. Uma outra dúvida que os alunos têm, que me escreveram, acho que essa é a maior de todas, é em relação a como é que eu faço para plotar a minha matriz. Ou seja, eu quero que acenda um determinado ponto aqui. Que tipo de coordenada? Como é que eu conto essas coordenadas para fazer isso? Então, vamos lá. Eu montei um circuito para fazer essa explicação, para dar essa explicação. Exatamente esse circuito aqui, ó. Observe, eu tenho aqui os pinos que não tem nada a ver com aquilo que eu falei agora para vocês, até porque o objetivo é só mostrar plotagem, não é interligar em nenhum microcontrolador e tampouco ao Arduino. De onde eu peguei isto? Peguei daqui, ó. File, Import Project Clip, aqui. Essa pasta Snippets, que foi criada quando eu instalei o Proteus 8. Então, vamos lá. Aqui, ó. Está aqui. Então, eu não preciso me preocupar com essas pinagens aqui, por enquanto, porque eu não vou usar Arduino e nem microcontrolador aqui. Eu só vou mostrar para vocês como é que faz a plotagem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, rows, linha, de 1 até 8. E aqui, colunas de 1 até 8. Então, de acordo com aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. Essas ligações são internas e essas aqui são para o Arduino. As ligações internas da matriz. Muito bom. Essa ligação interna da matriz, eu preciso utilizar para fazer a polarização do diodo LED. Então, vamos lá. Como eu havia dito para vocês, eu estou utilizando uma matriz em que a linha tem que ser mais positiva do que a coluna. Então, vamos ver aqui, ó, linha 1, 2, 3 e 4. Esse IO13 é a linha 4. Ó. Vamos ver aqui, ó, linha 1, 2, 3 e 4. Linha 4. Coluna, IO5. O IO5 está aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Ó. Quando houver o cruzamento da linha com a coluna, então esse LED aqui é o que vai acender. Vamos ligar então o simulador e vamos verificar. Está aqui, ó. Acendeu o LED. Eu vou desligá-lo e vamos aqui escolher um outro ponto. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero saber o seguinte, quais as coordenadas para que esse ponto aqui acenda? Então, vamos ver. Linha 1,
2, 3, 4, 5. Essa aqui é a linha 5. Então, linha 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui seria I/O 17. Isso aqui pode ser tanto em maiúsculo como em minúsculo. Não tem problema nenhum, ele reconhece os dois. Vamos deixar em maiúsculo, mas não tem problema. I/O 17. Então, veja lá, repetindo, ó, linha 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 1, coluna 2. I/O 7. Ó, coluna 1, coluna 2. I/O 7. Então, aqui, eu vou deixar isso aqui em minúsculo, só para mostrar para vocês que pouco importa se ele for maiúsculo ou minúsculo. Ó, I/O 7. Tem que funcionar da mesma forma. Ok. É só agora simular. Está aqui, ó. Exatamente o ponto que eu setei as coordenadas. Vamos escolher, então, para finalizar, outro ponto aqui. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto. Vamos lá, linha 1. Quem é a linha 1? I/O 6. E aqui, ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a coluna é 8, então seria o quê? I/O 16. Ligando o simulador, tem que acender esse ponto aqui. Perfeito. Muito bem. O que nós temos que fazer agora é como é que a gente usa a matriz no Arduino. Como é que a gente faz a programação da matriz no Arduino. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar numa folha nova e uma área de trabalho nova. Vamos importar um projeto clip. Exatamente esse Arduino que nós criamos, né, que foi criado em aula anterior. E aqui a matriz. Agora sim, eu tenho que ajustar esses valores aqui dos terminais para o meu Arduino. Então, eu vou obedecer rigorosamente as instruções do fabricante, que é exatamente isso aqui, ó. As instruções do fabricante. Eu já fiz a programação, coloquei aqui no bloco de notas, está aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro ajustar aqui esses valores, depois a gente volta a essa explicação aqui. Então, aqui é simples, é só nós digitarmos aqui I/O. Vamos começar então aqui, ó, voltando. Ó, coluna, eu posso começar tanto por linha como por coluna. Normalmente, eu gosto de começar pela coluna. Então, I/O 9, I/O 3 e assim por diante. Vamos ter que colocar isso aqui. Então, seria I/O 9. Está aqui, então, devidamente identificado para o meu Arduino. Então, vamos mostrar aqui a minha programação. Está aqui. E vamos ver como é que eu fiz essa correlação. Que já é o suficiente. Ó, veja bem, então eu tenho aqui, ó, colunas 13, 3 e assim por diante. Linhas 9, 14 e assim por diante. Vamos lá.
que eu fiz? Eu defini, então, as minhas colunas e relacionei com o pino do Arduino. Então, vamos lá, por parte. Ó. Coluna 13, 3, 4, 10, 6, 11, 15, 16. Exatamente ó, isso aqui. Ó. Linhas. Mesma coisa. Ó, 9, 14, 8. Ó, 9, 14, 8. Termina aqui em 5. Exatamente como está aqui, seguindo os padrões do fabricante da matriz de LEDs. E aqui eu relacionei com o meu Arduino, que é exatamente aqui. Ó. Aí o 9, 3, 2, 12, 15. Esse 15 aqui é o quê? O AD1. Então, aqui nós temos aqui, ó, o A0 seria o pino 14 e o A1 seria o pino 15. E assim por diante. Vamos pegar, por exemplo, o pino 17. Ó. Pino 17 seria, então, o A3. Então, 14, 15, 16, 17, tá? Que eu coloquei aqui como AD3. E aqui, então, foi feita a identificação dos pinos. E aqui é a função dos pinos. Ó. Então, eu coloquei aqui tudo como saída. Ó. E a partir daqui, então, eu começo a rodar o meu programa. Ó, todos os LEDs vão acender a princípio. Ó, verifique então aqui ó, que as colunas estão negativas em relação às linhas. Todos os LEDs apagam, é só inverter isso aqui. Então veja que eu tenho um delay. Aí depois eu tenho uma linha horizontal deslocando para baixo e preenchendo o quadro. E aqui então é a linha descendo, preenchendo o quadro. Estando o quadro preenchido, então o que vai acontecer? Essa linha vai retornar para cima e vai apagar o quadro. É só acompanhar aqui ó, como foi feita a polarização dos diodos LEDs. Quando o quadro estiver apagado, então o que vai acontecer? Eu vou ter uma coluna deslocando para a direita, preenchendo o quadro. Preenchido o quadro, volta e apaga o quadro. Veja, eu dei um delay de 150 milissegundos. Aí vocês podem alterar esse tempo. Pode ser mais rápido, mais lento. E aí, eu dei um delay aqui de 1 segundo. Vai começar todo o processo. Todo o processo. Para fazer isso, então tem que agora abrir o sketch do Arduino e colocar essa programação dentro do sketch do Arduino. Então vamos lá, Edit, Select All, Ctrl C e vou abrir o sketch do Arduino. Vou apagar tudo isso aqui, dar um Ctrl V, está aqui. Eu vou compilar, porque eu tenho que passar o meu arquivo hexadecimal lá para o Proteus. Então vamos compilar. Ele vai pedir para salvar, eu vou salvar nessa pasta mesmo, que é padrão do Arduino. Então vamos colocar aqui Sketch, Matriz, LEDs. E aqui ele vai compilar. Última linha, último arquivo, é o meu hexadecimal. Seleciono, Ctrl C, Edit Properties e aqui Ctrl V. Ok. Ele vai ter que funcionar. Então vamos lá. Todos acesos. Apagou. E agora a linha descendo, subindo. Coluna direita.
esquerda, apagando todo o quadro. Começa o processo de novo. Vamos dar uma olhada aqui no reset. Vamos deixar o processo iniciar. Ó, vamos ver se está funcionando o reset. É perfeito, né? O reset, ok. Então, esse nosso Arduino virtual aí dá para fazer muita experiência, né? Agora cabe a vocês mexerem na programação, formar figuras, o que vocês acharem interessante fazer. O princípio é esse, o princípio de plotagem, né? Correlacionar linha e coluna, e não tem erro. Dá para fazer coisas muito legais. Formar letras, figuras, etc. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter ajudado aqueles que me escreveram e que estavam com dúvidas com relação ao funcionamento de uma matriz de LEDs. E ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Obrigado pela paciência e até uma próxima oportunidade. Bye!